No Saber Direito desta semana, você aprenderá sobre a execução trabalhista com o professor Alexandre Amui. Durante as 5 aulas, vão ser abordadas a liquidação de sentença, a execução de sentença, o IDPJ e esclarecimentos sobre questões que geram muita discussão na área trabalhista. Assista a aula 2. Olá pessoal, então um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite. Alexandre Amui, sou professor de Direito do Trabalho, professor de Direito Previdenciário, ministro aula em cursinhos, cursos de especialização. Então espero que após o nosso primeiro bloco, falando ali um pouquinho sobre o início da execução, nesse segundo bloco eu consiga tratar com vocês de alguns assuntos mais interessantes em relação à advocacia e pontuais em relação a quem faz concurso público ou prova da OAB. Então, vamos para o nosso segundo bloco, agora tratando especificamente da execução. Vencemos a liquidação, tratamos dos assuntos da liquidação, agora partimos para a segunda etapa, a execução. Amui, mas quando você fala em execução, do que você propriamente está falando? Estou falando, minha querida, meu querido, daquela fase em que nós vamos apurar os bens do devedor, buscar a satisfação do crédito, mesmo que seja para rediscutir as questões de cálculo que nós vimos anteriormente, certo? Chegaremos lá. Mas o principal aspecto dessa fase processual é a de buscar a satisfação do crédito. Buscar o patrimônio do devedor ou o próprio devedor oferecer o seu patrimônio para que esse crédito ele seja resolvido, extinto e a obrigação seja encerrada. Agora, no que se refere à execução, vocês devem ter observado lá no primeiro bloco, há uma grande importância ou grande relevância ao prazo. E aí, eu peço cuidado em relação ao que pode acontecer na prática e o que determina a consolidação das leis do trabalho, certo? O que eu estou querendo dizer? Nós vimos no primeiro bloco que, transitada em julgada a sentença, por exemplo, inicia-se a fase de liquidação de sentença a requerimento da parte ou de ofício pelo magistrado, quando houver o ius postulante, certo? Apura-se a conta de liquidação e o juízo homologa a conta de liquidação. Decisão interlocutória. Então, homologou a conta de liquidação, já partimos para o próximo passo. E é aí que nós começamos. Qual o próximo passo? A citação, olha o termo, citação do devedor para que ele possa pagar aquela obrigação no prazo de 48 horas. Então, ele é citado para pagar aquela obrigação no prazo de 48 horas. Não se esqueça desse prazo. Ah, professor, mas eu já vi prazo aí de 10 dias. Ok. Prazo da CLT, artigo 880, é 48 horas. Ok. Amui, esse devedor desapareceu. O endereço que eu tinha dele não é mais o endereço para que possa promover a citação. E aí, como funciona? Você precisa indicar o endereço que possivelmente é encontrado o devedor. Não sendo possível encontrar o devedor por meio de oficial de justiça, ele comparece, por exemplo, 2 vezes dentro de um prazo de 48 horas e não localiza aquele devedor. Esse processo, ele retorna à mão do magistrado para que possa aí autorizar, se for pedido pela parte ou até de ofício, a citação por edital. Então, repetindo, tentei citar o devedor, não foi possível. 2 vezes dentro de um prazo de 48 horas. Esse processo retorna para o magistrado para que seja deferido ou deferida a citação por edital. O que eu estou querendo dizer para você? Quando você for realizar uma prova de OAB ou uma prova de concurso, lembre-se que essa citação para o pagamento da execução, ela é uma citação pessoal. Então, ela é feita pelo oficial de justiça, certo?
Não sendo possível, aí sim ocorrerá essa citação de forma ficta por edital. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando de verba de natureza alimentar. Se é uma verba de natureza alimentar, não justifica ficar tempos e tempos à procura do devedor, como acontece em outros processos, certo? Eu tenho um caso muito interessante, emblemático lá no escritório, que eu mostro bem a diferença de um processo para o outro, que nós tínhamos processo primeiro de conhecimento, né, cognitivo, contra uma determinada empresa, um na esfera trabalhista e outro na esfera comum. Na trabalhista, obviamente, transitou o processo, né, bonitinho, iniciou a execução, o devedor desapareceu, nós conseguimos satisfazer o crédito, inclusive por meio de DPJ. Nós veremos em DPJ mais para frente. Satisfez. Na justiça comum, nós ganhamos o processo de conhecimento, inclusive muitos falam que a trabalhista é muito rápida, né? Nesse caso em específico, o processo da justiça comum transitou em julgado antes, só que a execução não foi satisfeita. Não se encontrou o devedor, não se localizou bens do devedor e o IDPJ não foi possível ser deferido porque não havia provas robustas de confusão patrimonial entre o sócio e a empresa, né? Na trabalhista, não. Na trabalhista, utiliza-se a teoria menor da desconsideração. Nós falaremos sobre isso. E aí, ao utilizar o Código de Defesa do Consumidor, com aplicação subsidiária ao processo de trabalho, a desconsideração foi deferida e satisfez o crédito. Então, perceba, a mesma empresa, X trabalho, X comum. Na X trabalho, recebi. Na X comum, não recebi. Certo? Então, são esses os detalhes que norteiam e nos permeiam a atenção em relação à execução trabalhista. Então, tentei citar por 2 vezes dentro do prazo de 48 horas. O cara sumiu, desapareceu, citação por edital e segue a linha, segue a discussão. Agora, citei, o devedor tem um prazo de 48 horas para pagar espontaneamente a dívida. Esse pagar espontaneamente a dívida significa depositar em juízo o valor da conta de liquidação homologada. Então, deu lá 30 mil. Então, deposita em juízo 30 mil. Não foi possível, né, garantir a dívida por meio de depósito em valores, então eu posso indicar bens à penhora. E aí o juiz, se for o caso, recebe aqueles bens em penhora e homologa aquilo, posteriormente converte aquilo para fins de satisfação do crédito. Aí lá na frente faz um leilão, algo nesse sentido. Ou um seguro garantia judicial que será apresentado pelo devedor para satisfação daquele crédito buscado. Perceba, nesse caso, pessoal, nós estamos tratando da execução como uma forma de satisfazer aquele crédito, mas não apenas para liberação imediata de valores, não, mas para garantir às partes o amplo contraditório e ampla defesa. E aí para você, minha querida, meu querido, que faz concurso público ou faz prova da OAB, lembre-se, o prazo é de 48 horas para pagar a dívida ou garantir a execução. Então aqui, não garantiu a dívida, certo? Não pagou a dívida, inicia-se o quê? A fase de penhora. Então, vou buscar satisfazer o crédito por meio de penhoras. Alexandre, mas espera aí. Se ele não garantiu a dívida, não indicou bens à penhora, seguro garantia, o juiz inicia a penhora. Concorda comigo que ele descumpriu o prazo de 48 horas previsto na CLT? Concordo. Nessa hipótese, minha querida, meu querido, é cabível a aplicação daquela multa de 10% prevista no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil? A resposta é, por enquanto, até a data dessa aula, não. Porque o entendimento que tem sido predominante no Tribunal Superior do Trabalho, até agora, é o artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil não é aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho em relação à execução da sentença. Por quê? Porque ela se equipara ao cumprimento de sentença. E aí, nesta hipótese,
nessa hipótese, não será aplicado ao processo de trabalho, na fase de execução de sentença, o artigo 523, parágrafo 1º. Ou seja, não se fala em multa de 10% em relação ao saldo devedor inadimplido e não se fala em 10% de honorários quando a execução não é satisfeita dentro do prazo estipulado por lei. Então, anotem aí. De acordo com o TST, o artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil não é aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho até esse momento. Por quê? Porque há regramento próprio e específico da execução no processo do trabalho. Belezinha? Tranquilo? Então, AMUI, não houve pagamento no prazo de 48 horas. Penhora. Vamos buscar a satisfação do crédito por meio de penhora. E aí, pessoal, o mais importante quando a gente fala em penhora é a observância do quê? Do patrimônio, certo? A parte ela pode depositar valores, apresentar no seguro garantia ou indicar bens à penhora. Primeira questão. Eu, credor, sou obrigado a aceitar os bens que são indicados à penhora? Vale a pena? Não vale a pena. Uma coisa que eu sempre converso com meus clientes é: o bem indicado tem valor de mercado? Ele roda no mercado? 2, esse bem indicado, mesmo que ele tenha possibilidade de comércio, ele atingirá o valor da execução? Ou há o risco de você perder muito tempo, gastar muita energia com algo que não satisfará integralmente o crédito? Ou 3, você tem interesse nesse patrimônio? Por quê? Porque já vi casos e mais casos de que houve a indicação de bens à penhora, ficou por isso mesmo, e aí na hora de leiloar, não aparece nenhum interessado ou aparece interessado para arrematar por valores parcos. Como aqui a gente está no estúdio, eu lembro de um caso concreto nosso, contra uma dupla sertaneja, que eles indicaram, eu não sei o nome técnico da peça, mas são essas peças de iluminação, né? Aquelas, ela é meio redonda e aí gira cores nela, ou a luz natural, não sei, não lembro o nome da peça. E aí na época eu liguei para o meu cliente, que era músico, né? Falei para ele, falei assim, ó, fulano, o pessoal indicou a penhora esse negócio aqui. Passei para ele a foto. O que você acha? Ele me respondeu na hora: AMUI, isso aí não vale nada, isso aí está caindo aos pedaços. E pelo valor da execução, nós não vamos satisfazer nem 20% dela. Bobeira. Fui lá e impugnei. Falei, não concordo, não quero esse bem e tal, quero satisfação em dinheiro. Já vou chegar nesse assunto. Mas, perceba, foi o meu cliente, que tem conhecimento daquele mercado, que falou, ó, esse patrimônio aí não vale de nada. Num outro processo, aí não era nosso, né, a parte deixou indicar esse bem à penhora. E quando ele foi a leilão, realmente ele não foi vendido nem a R$500. Por quê? Porque já era usado de muito tempo, né? Tinham outros equipamentos mais modernos daquela linhagem, então foi vendido a preço de banana. Resultado, gastou-se muita energia, movimentou a máquina judiciária para R$500. E um crédito era de mais ou menos R$50 mil desse trabalhador, certo? Então, resumindo, a indicação de bens à penhora não te vincula. Você, credor, não é obrigado a aceitar aquele bem, porque o valor não satisfaz o crédito, porque aquele bem é de difícil comercialização, um leilão daquele bem trará mais prejuízo do que benefício, sei lá, você tem os seus motivos. E aí você fala, excelência, eu não concordo com esses bens, eu quero a penhora. E aí nós entramos em dois assuntos bons de concurso público e bons de prova da OAB. Primeiro, eu não concordei com aquele bem indicado. Falei, não quero. Isso aqui não presta para mim. Eu quero dinheiro. Aí o juiz fala, você quer dinheiro? Então toma dinheiro. E inicia a penhora. Maravilha. O devedor assusta, fala, peraí, mas eu indiquei um bem à penhora.
Porque a CLT fala em garantir a execução, então eu estou garantindo a execução. Eu impetro um mandado de segurança. Eu, devedor, impetro um mandado de segurança. E viro para o tribunal e falo o seguinte: tribunal, olha o juiz ali, ó, ferindo o direito líquido e certo meu. Porque eu tenho o direito de garantir a execução e indicar bens à penhora. Só que o juiz não concorda, a parte exequente não concorda, não aceitou o bem que eu indiquei a penhora e está tentando penhorar valores das minhas contas bancárias. Minha pergunta é: cabe mandado de segurança contra decisão do juiz que determina a penhora de valores em detrimento de bens indicados à penhora? A resposta para você, concurseiro e OABeiro, é não. Não cabe mandado de segurança. Súmula 417, item 1 do TST. Não há direito líquido e certo a ponto de obrigar o magistrado ou o exequente a aceitar os bens indicados à penhora, uma vez que a penhora obedecerá à lista de preferência do artigo 833 do Código de Processo Civil. E aí eu até farei a leitura com vocês aqui só para a gente poder ter uma noção mais ou menos de como é que funciona esse artigo. Mas não cabe a impetração de mandado de segurança. Por que não? Porque não há direito líquido e certo. Ok? Segundo ponto. E se for um cumprimento provisório de sentença? Se houver um cumprimento provisório de sentença, como assim, AMUI? A sentença não transitou em julgado, estou aqui tentando liquidar os valores, tal, bonitinho, belezinha. A parte vem e indica um bem que eu não concordo. Falei, não concordo. Quer dinheiro. O juiz fala, ok, penhora o dinheiro. Por ser cumprimento provisório de sentença, cabe a impetração de mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo à nomeação de bens à penhora? Também não. Após as alterações do Código de Processo Civil, que o pessoal ainda chama de novo Código de Processo Civil, você percebe que houve uma mudança radical em relação a isso e o TST adaptou as suas súmulas ao Código de Processo Civil, alterado, e falou o seguinte: não cabe mandado de segurança quando há continuidade da execução em detrimento dos bens nomeados à penhora. Por quê? Porque eu preciso respeitar a ordem de preferência do artigo 833 do Código de Processo Civil. E aí, vem aqui comigo, para a gente poder só dar uma lida rápida no artigo 833 e entender como é que funciona essa ordem de penhora, certo? 1. Dinheiro em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira. Então, grana. Tem dinheiro investido? Tem valores depositados? Grana. 2. Títulos da dívida pública, da União, Estados, DF, com cotação em mercado. Porque eu preciso saber qual é a cotação em mercado, até para saber se tem validade no mercado, a fim de permitir a venda ou a troca daquele título de maneira mais facilitada. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Então, se tem algum título de valores mobiliários, então me apresenta para que eu possa verificar aquelas condições de mercado e aceitar ou não aquela penhora, certo? Veículos de via terrestres, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes e assim por diante. Na prática, nós normalmente optamos pelo imóvel, quando você não encontra valores. Por quê? Porque o imóvel hoje, no Brasil em especial, tem tido alta valorização. Então, da data da penhora até a data do leilão, há grandes chances de se obter uma valorização. Recentemente, nós tivemos uma exceção em relação aos veículos. Nós tivemos um caso que nós penhoramos uma Tucson, né, do devedor, Tucson, né, da Hyundai, e à época ela foi avaliada em 98 mil. E aí foi avaliada, houve a penhora, tal, nomeou o depositário, e aí o leilão ocorreu quase um ano e meio depois, em razão do início da pandemia. E aí travou tudo, tal, quase um ano e meio depois. Quando o leilão ocorreu,
a avaliação de mercado dessa Tucson já estava em 125 mil. Então, lá no início, a avaliação foi em 98, na data do leilão, 125, e foi leiloado por 95 mil. Se fosse, né, a discussão em relação aos 98 mil, talvez não seria leiloado nem por 70. Então, acabou que essa exceção, em razão de condições especiais do mercado, trouxe uma valorização para o bem móvel, para o veículo. Agora, o bem imóvel permite maior valorização, então, por isso que os credores preferem os bens imóveis quando é possível a sua penhora. E aí, só uma correção, eu falei artigo 833, artigo 835 do Código de Processo Civil, certo? Agora, Amui, eu não indiquei bens à penhora, não paguei, não fiz seguro-garantia, tentou penhorar de todas as formas os itens lá do artigo 835 do Código de Processo Civil e não localizou nada. Não tem algo aí que eu possa fazer para satisfazer esse crédito? Uma dica? A primeira dica, e aí boa de concurso público, boa de prova da OAB, é o protesto daquela sentença judicial. Você entregar para o cartório aquela sentença com a certidão, né, de inteiro teor, bonitinho e tal, para que aquela dívida seja inserida em protesto, certo? E também para que o nome do devedor seja inserido naquele cadastro de inadimplentes, SPC, Serasa e outros aí que porventura existam no mercado, certo? Grande detalhe é, posso fazer isso? Posso, mas somente após 45 dias da citação. Lembra disso para a sua prova de concurso público, lembra disso para a sua prova da OAB. E lembra disso advogado, porque eu já vi advogado pedindo protesto ou inserção na SPC Serasa 5 dias, 10 dias depois de não garantida a execução ou paga a execução. Não, são 45 dias após a citação do devedor. Aí sim, ultrapassado esse prazo, eu posso realizar o protesto, posso realizar a inscrição no SPC Serasa e a inscrição no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E aí, nós sabemos que nestas hipóteses, ele fica proibido, né, de negociar com o poder público, né, passa a ter restrição de benefícios fiscais e assim por diante. Então, não é nada agradável para o empregador, para a empresa, uma empresa séria, que ela tenha protesto, que ela tenha o nome da empresa inserido na dívida, nos cadastros de dívida SPC Serasa e muito menos ter o seu nome inserido no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Agora, quando nós falamos em garantir a execução, garantir o pagamento daquela dívida, para discussões futuras que nós falaremos adiante, é importante nos atermos a um detalhe importantíssimo. Importantíssimo, desculpe. É necessário nos ater a um detalhe importantíssimo. As entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas, elas não dependem da garantia do juízo para prosseguir com os trâmites processuais. Trocando em miúdos, a entidade filantrópica, ela já pode opor os embargos à execução, porque não há o dever dela em garantir aquela execução conforme disciplina o artigo 884 da CLT, certo? Então, muito cuidado com as entidades filantrópicas, seja para concurso público, prova do OAB ou para sua advocacia. Eles não dependem de garantir aquela execução. E aí, muita atenção, porque a entidade filantrópica é aquela que tem o cadastro autorizado, chancelado no SEBAS. Há entendimento jurisprudencial de que o mero requerimento não lhe dá benefícios na condição de entidade filantrópica. Conheço alguns casos concretos que é uma entidade sem fins lucrativos, ok, é uma associação, que fez requerimento para ser enquadrada como entidade filantrópica, o SEBAS, e não teve o deferimento do pedido. Inclusive, teve um caso lá do escritório que o processo de deferimento estava sobrestado, suspenso.
E a empresa ficava apresentando, a empresa não, desculpe, a associação ficava apresentando lá o fato de que ela era entidade filantrópica. Até que o tribunal falou assim, não, não é não. Não houve ainda a concessão disso lá pelo SEBAS, certo? Então, muito cuidado com esse detalhe. Agora, pessoal, eu falei para vocês da ordem de penhora, lá do artigo 835 do Código de Processo Civil, falei da exceção em relação à garantia da execução, do protesto e tal. E aí entramos num assunto pontualíssimo. Pontualíssimo. Qual é? Bens impenhoráveis. Obviamente que tem muita polêmica em relação à questão de bens impenhoráveis. E eu apresentarei aqui um assunto com o qual eu não concordo totalmente com ele. O bem de família. O bem de família é um patrimônio impenhorável? Sim. Porque ele é um bem de família. Né? Antes de tudo, há a dignidade do ser humano. Inclusive a dignidade do próprio devedor. Então, eu não posso extirpar o direito daquele devedor ao uso do seu bem familiar e colocá-lo em situação de rua. Porque aí eu estou satisfazendo um crédito trabalhista, ok, de natureza alimentar, mas estou colocando em vulnerabilidade toda uma família que depende daquele imóvel, colocando em situação degradante, o que vem a ferir o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Ok, então a legislação trata como bem impenhorável. E aí passa-se a ter uma discussão. E se for um imóvel de alto valor? E se for um bem de família de alto valor? Por exemplo, existem cidades aí que em condomínios fechados têm imóveis, com todo respeito, até simples, né? Só porque o pessoal está com o pé direito duplo, acha que ele é caro. Valendo, sendo avaliados aí em 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais. Lá na minha cidade, por exemplo, tem alguns condomínios com casas já usadas de longo prazo, já com peças ultrapassadas, que estão sendo vendidas a 3 milhões e meio de reais. Altíssimo valor. Aí o cara tem uma dívida de 100 mil, de 50 mil, 200 mil, posso penhorar esse bem de família ou não? O entendimento que tem prevalecido no Tribunal Superior do Trabalho é não. Não se pode penhorar, independentemente dele ter ou não alto valor. Eu, Alexandre Amui, discordo. Eu entendo que nessas hipóteses é preciso fazer um estudo mais técnico. Então, é uma execução que talvez demore um pouquinho mais. Quanto vale esse imóvel? X. Imóvel de alto valor. De quanto é a dívida? Y. Então, eu faço o leilão e faço uma reserva de crédito desse valor para garantir ao devedor e sua família a aquisição de um outro imóvel para que eles possam ter a dignidade e o direito constitucional à moradia. Aí, nessa hipótese, o valor que resta, o valor que sobra, eu pago a dívida. Pagou tudo, beleza, acabou. Agora, o cara deve 50 mil, mora numa casa de 4 milhões. Alegar a impenhorabilidade, na minha opinião, é um excesso. Por quê? Porque você permite que esse devedor tenha ali a sua moradia de alto valor, enquanto o credor, de verba de natureza alimentar, que talvez esteja passando necessidade, não recebe por conta dessa proteção irrestrita. Então, eu entendo que isso deveria ser um pouco relativizado para a satisfação do crédito. E aí, essa relativização, eu argumento ela, inclusive com base no posicionamento jurisprudencial em relação a um outro assunto. Salário, proventos, aposentadorias, são ou não são impenhoráveis? A poupança de até 40 salários mínimos é ou não é impenhorável? Há um debate intenso nos tribunais brasileiros. Inclusive, alguns tribunais entendem que são impenhoráveis, outros entendem que não, certo? Mas o TST tem um posicionamento, inclusive agora recente, de 2023, falando o seguinte, olha, aí agora sim o artigo 833, tá, gente? O artigo 833 do Código de Processo Civil fala das impenhorabilidades. Então, ele traz lá o que é impenhorável. Só que o parágrafo 2º
desse artigo 833, ele fala o seguinte, olha, os salários, os vencimentos, soldos, as poupanças de até 40 salários mínimos, elas poderão ser penhoradas, certo? Poderão ser penhoradas em até 50% do seu valor, desde que trate-se de dívida correspondente à prestação alimentícia. Então, se eu estou discutindo algo que envolve prestação alimentícia, um filho, uma filha, ex-cônjuge, ex-companheira, ex-companheiro, então, se a discussão é de natureza alimentar, então eu posso penhorar salários, vencimentos, aposentadorias em até 50% desse valor, em razão da natureza alimentar desse crédito, certo? Tranquilo. E aí, eu te pergunto, qual é a natureza jurídica da dívida trabalhista? Alimentar. Com base nisso, o TST falou o seguinte, olha, se o crédito trabalhista tem natureza alimentar e o próprio artigo 833, parágrafo 2º, cria uma exceção em relação a dívidas de natureza alimentícia, então, por essa razão, o devedor pode ter o seu salário, a sua aposentadoria ou a sua poupança penhorada em até 50% para satisfação dessa dívida de natureza alimentar. Isso é interessantíssimo. E aí, alguns tribunais não concordam, não pensam assim, outros pensam assim, e aí a parte terá de discutir essa questão com a interposição de recurso de revista, lembrando que na execução eu dependo de pré-questionamento com base na Constituição Federal, certo? Então, muito cuidado na hora de pré-questionar. Então, dentro dessa hipótese, perceba, penhorar até 50%, salário, poupança, tal, para satisfação de débito de natureza alimentar. Por mais que seja um processo do trabalho, se não for débito de natureza alimentar, por exemplo, um dano moral, então, aí entendo eu que salário, vencimentos, poupança de até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Então, muito cuidado com esses detalhezinhos na hora de se executar, certo? Certo. Agora, pessoal, existe um outro assunto muito interessante e que eu escuto isso todo dia. O processo do trabalho ele é bom quando você inicia a execução, já encontra valores e vida que segue. Quando você não encontra valores, o processo de trabalho, a execução, não só no processo de trabalho, né? Ela se torna uma dor de cabeça. Está um martírio. Nossa, mas não acho bem, tento, estou perdendo tempo. Uma coisa que eu falo muito lá no escritório e falo para você que está me ouvindo, me assistindo, não vale a pena deixar o processo parado, porque há o risco da prescrição intercorrente, certo? Vale a pena buscar a satisfação do crédito, até porque os seus honorários estão ali inseridos. Então, não sei quanto que você cobra de honorários, tá? Lembrando de não aviltar seus valores, sempre cobrem valores condizentes com a tabela do AB ou condizentes com o seu preço de mercado, certo? Mas se você não recebe o crédito, você provavelmente perderá parte dos seus honorários, dos honorários que você cobra em relação ao êxito. Então, eu entendo que a insistência na execução, ela pode surtir efeitos, em alguns casos, outros não, infelizmente. E aí, Amui, quais são as ferramentas que eu tenho em mãos hoje para tentar buscar patrimônio, mesmo que aquele devedor, num primeiro momento, não tenha nada? Hoje, pessoal, nós temos inúmeros convênios. Inúmeros. Até meio complicado falar de um por um aqui, porque perderíamos um longo período para questões que você encontra no próprio CNJ. Mas eu trouxe aqui alguns que são interessantíssimos para cada fase da sua execução, para cada momento da sua execução ou a depender do tipo de execução e contra quem você está executando. O Bacen Jude, que é a penhora nas contas bancárias, e aí hoje, inclusive o Sisbajude, ele já busca questões de valores depositados nessas fintechs, tá? Mercado Livre, etc. Então, hoje é possível você obter valores pelo Sisbajude de quantias depositadas em contas bancárias registradas junto ao Banco Central. Ok.
CCS Bacen. Aqui, pessoal, eu procuro contas, inclusive em nome de representantes. Como assim? O CCS Bacen, ele permite que o credor busque identificar se esse devedor usa a conta de laranjas. Vou citar um caso lá do escritório interessantíssimo. O devedor chamava João da Silva. Nada, nem valor, nem patrimônio, nada. Virei para o meu cliente e falei assim, cara, mas como é que é a vida desse cara? Ele falou, não, Alexandre, ele vive uma vida boa, ele tem rendimento, tem alguma coisa errada. Eu falei, beleza. Falei, eu quero o CCS Bacen. Foi deferido, fez uma investigação nas contas bancárias, certo? Identificou que algumas contas dele, algumas não, né, perdão, que as contas dele, conta de energia, conta de água, conta de cartão de crédito, eram pagas por uma conta de Reinaldo da Silva. Isso foi juntado no processo. Aí eu bati o olho. Falei, pô, a conta de Reinaldo da Silva movimenta não sei quantos mil reais por mês, paga conta de energia, água, cartão de crédito, escola, tudo do João da Silva. Então, Reinaldo da Silva é o quê? Um laranja. Falei, excelência, eu quero a penhora dessa conta. Ok, penhorou, satisfez o crédito. Então, é uma ferramenta interessante, tá? Simba. O Simba, ele faz mais ou menos a mesma função do CCS Bacen, certo? Só que o CCS Bacen, ele vai mais a fundo, porque ele investiga a questão até de representantes. Se existem representantes ali para tratar de valores daquele devedor, certo? O Simba é um pouco mais simplório e ele busca a avaliação desses pagamentos feitos pelo devedor. Sniper. O Sniper é uma ferramenta que foi recentemente lançada, que ela vai buscar encontrar por inteligência artificial movimentações que possam parecer suspeitas, de transferência de bens, procurações e assim por diante, para que a partir disso nós identifiquemos se existem laranjas ou não, se existe patrimônio ocultado ou não, certo? Para a satisfação regular do crédito. A teimosinha, que é aquela penhora que fica repetindo, uma hora cai dinheiro, uma hora penhora, certo? Sensec, com C no começo, Sensec, que busca ali a procura, né, junto aos cartórios de procurações, testamentos, escrituras públicas que possam nos levar a algum patrimônio que esteja ali escondido, né? O cara fez o testamento, mas não registrou, então você não consegue ter acesso ao patrimônio registrado dele, tá? CENIB e S-REI, que é a avaliação ou busca por imóveis. CRC-JUDE, que é a pesquisa de casamentos, e o NAVEJUDE, de embarcações. Obviamente que você vai analisar caso por caso, né? Por exemplo, o cara transporta um jet ski. Se ele transporta jet ski, embarcação. Onde que está registrado isso? Em nome de quem? NAVEJUDE. Agora, o CRC-JUDE, casamento. Alexandre, mas por que eu vou pesquisar a questão de casamento? Simples. Porque se o cônjuge usufruiu do patrimônio da empresa e ele tem tudo no seu nome, é porque tem algo errado. E aí eu falo o seguinte, olha, já que ele é casado em regime de comunhão, então metade desse patrimônio é do devedor. Se metade desse patrimônio é do devedor, eu quero metade desse patrimônio. Nós tivemos um caso que a pessoa ficou louca da vida, pé da vida, porque nós fizemos essa pesquisa, identificamos que havia todo um patrimônio no nome do cônjuge, e aí nós falamos, eu quero 50%, por conta do regime de casamento. O juiz deferiu, penhorou 50%, satisfez o crédito. Eu lembro que esse cônjuge manifestou no processo, assim, mais de 20 vezes. Eu lembro que depois de uma pá de petições, o juiz falou o seguinte, olha, mais uma manifestação e será aplicado multa de litigância de má-fé. Já foi definido, tal, encerrou o processo. Mas pensa, o cara ficou putaço, porque a devedora não quitou a dívida, fizemos a pesquisa, regime de casamento, metade, pagamento, certo? Então, muito cuidado, utilizem bem essas ferramentas, porque elas podem buscar ali a satisfação mais efetiva daquele crédito e aí, obviamente, satisfazer o seu cliente, satisfazer aquele credor, ok? Ok. Mas lembra que eu tinha falado para vocês o seguinte, olha, tenta, mas não deixe o processo parado.
Por quê? Antes da Lei 13.467 de 2017, era muitíssimo comum. Não encontrou bem, deixa, uma hora eu faço alguma coisa nele. Até porque muitos advogados trabalham com uma quantidade enorme de processos. Então, na cabeça de alguns, trabalhar com poucos processos não vale a pena. Tive um escritório que eu prestei consultoria que eu falei para eles, falei assim, olha, não vale a pena deixar parado. Será que não é interessante montar uma equipe, então, só voltada para a execução de bens ou de valores não encontrados? Porque aí você destina a força dessa equipe para satisfação desses créditos em tese perdidos. E aí hoje ele me agradece, ele fala assim, Amui, ainda bem que eu te ouvi, porque antes a gente deixava esse processo quieto, não recebia, e agora nós estamos conseguindo receber uma quantidade até razoável de valores com base nessa equipe, e essa equipe hoje ela me traz mais lucro, né, do que eu tinha há 3, 4 anos atrás, com base nessas ferramentas, outras ferramentas existentes e com base na insistência. Mas por que eu não posso deixar então esse processo parado? Porque quando o juiz lhe intima para dar prosseguimento à execução, lhe intima para dar início à execução, né? Tem gente que faz isso, tá, gente? Processo transito julgado e o cara deixa lá o processo. Aí o juiz, dá andamento à execução aqui, não vai fazer nada não, né? Ou tentou a penhora uma vez, tentou duas, não achou nada, o processo fica parado. O juiz intima, me dê meios necessários para prosseguimento da execução. Acorda, vamos lá. Quando essa intimação ocorre, a parte tem um prazo de até 2 anos, para dar continuidade à execução. Se em até 2 anos a parte não der continuidade à execução, embora intimada, haverá a decretação da prescrição intercorrente, que é o que estipula o artigo 11A da CLT. O artigo 11A fala, olha, se após a regular intimação o processo ficar paralisado por mais de 2 anos, haverá a decretação a requerimento da parte ou de ofício da prescrição intercorrente. Imagina você que está aí me assistindo, me ouvindo, perder valores porque o processo ficou parado sem que você tenha utilizado nenhuma dessas ferramentas que nós comentamos. Mas o juiz indefere, recorre. Nós falaremos qual é o recurso cabível. O que você não pode fazer é deixar esse processo parado e desistir dele sob pena de correr grande risco de perda de patrimônio. Ok? Então, uma vez intimado, até 2 anos. Passou de 2 anos, prescrição intercorrente, de ofício ou requerimento da parte. Professor, mas se o processo tivesse parado antes da Lei 13.467, 2 anos depois já posso decretar a prescrição intercorrente? Não, não pode. O juiz precisa intimar a parte para dar prosseguimento ao feito e aí sim conta-se o prazo de 2 anos. Então, muitos juízes à época, né, publicou dia 11 de novembro, no dia 13, 14, 15 já estava intimando os credores. Dá andamento, dá andamento, dá andamento. Quem não deu andamento até 2019, 2020, por exemplo, contando os 2 anos, aí passou a ter uma enxurrada de extinção de execuções com a decretação da prescrição intercorrente. Então, lembre-se, artigo 11A da CLT, essencial para que a gente possa tomar cuidado em relação à perda do direito de executar aqueles valores, a perda da chance de encontrar valores e, pior, decreta a prescrição intercorrente num dia, no outro você abre o Instagram da pessoa, ela está lá numa ilha paradisíaca do Brasil, Fernando Noronha. Ela está aos pés da Torre Eiffel, em Paris. Aí você fala, poxa, e agora? Quem poderá me defender? Ninguém, porque deixou ocorrer a prescrição intercorrente. Então, concurseiro ou abeiro, lembre da questão do prazo, certo? Lembre da necessidade de intimação para dar prosseguimento à execução. Lembre do prazo de 2 anos e lembre-se, essa prescrição intercorrente, ela pode ser decretada de ofício ou por requerimento formulado pelas partes. Quando nós falamos de execução, vocês podem ter percebido, são inúmeros detalhes. Inúmeros detalhes.
Tem a questão do prazo, 48 horas, certo? Para pagamento ou garantia da execução. Tem entidade filantrópica que não está obrigada a garantir essa execução. Tem a questão da ordem de penhora, do artigo 835 do Código de Processo Civil. Tem a questão de não caber a impetração de mandado de segurança, quando você recusa um bem de cada penhora e pede penhora em dinheiro, súmula 417 do TST. Vimos a questão dos bens impenhoráveis, bens de uso familiar ou bem de família, a questão da exceção da dicasinha que eu dei em relação a salários, proventos e assim por diante. E vimos, além das ferramentas possíveis que a gente pode utilizar para encontrar patrimônio, a questão da prescrição intercorrente. Então, esse módulo parece simples, mas é um módulo que resolve muitas vidas aí na fase de execução e cai muito em prova de concurso público e tem caído também na prova do OAB. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à sua disposição, tá? Pode me procurar para a gente bater um papo. E aí, agora, para que a gente possa encerrar com chave de ouro, vamos para o nosso quiz. O quiz do segundo módulo, quiz para resolução de questões e sedimentação do conteúdo jurídico ora estudado. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, iniciando o nosso quiz, questão interessantíssima. Em sede de execução trabalhista, o juiz intimou a parte exequente para cumprir decisão. Está fresco na memória, não está? Tem certeza. Determinando que desse seguimento à execução, indicando os meios para seu prosseguimento, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu executado. Levando-se em consideração que a decisão do magistrado ocorreu em 7/7/2019 e o processo encontra-se há mais de 2 anos parado, assinale a alternativa correta. Letra A. O processo poderá permanecer parado, aguardando a manifestação do exequente por período indefinido de tempo. Letra B. Poderá haver a declaração de prescrição intercorrente, mas somente se houver requerimento do exequente. Letra C. Poderá haver a declaração de prescrição intercorrente a requerimento do exequente ou de ofício. Letra D. O juiz deverá intimar novamente a parte a fim de dar início ao novo prazo prescricional. Pessoal, nós acabamos de estudar, né? Finalzinho do nosso conteúdo. Questão extremamente fácil. Ou tornou-se fácil a partir de agora. O juiz intimou o exequente para ele dar prosseguimento à execução, indicar meios possíveis de prosseguimento à execução. O exequente dormiu no ponto, após 2 anos, o que acontece? Prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é decretada por quem? Pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte. Com base nisso, qual é o gabarito? Letra C. Poderá haver a declaração de prescrição intercorrente a requerimento da exequente ou de ofício. Acertou? Fácil? Próxima questão. Na execução trabalhista, em que é executada a creche Abraça Coração, entidade filantrópica, o juiz do trabalho homologou os cálculos de liquidação do exequente no valor de R$10.000. Após fazer uso do bloqueio online de contas, foi penhorado o valor de R$1.000, tendo interesse a executada em interpor embargos à execução, de acordo com a CLT. Letra A. A executada poderá interpor os embargos à execução imediatamente, pois a exigência da garantia da execução ou penhora de bens no valor do débito não se aplica às entidades filantrópicas. Letra B. A executada poderá interpor os embargos à execução imediatamente, desde que faça um depósito judicial ou nomeie bens à penhora no valor dos R$9.000 faltantes para a garantia da execução. Letra C. O exequente deverá informar ao juízo meios para prosseguimento da execução e perseguir a constrição dos R$9.000 faltantes e, somente após ter conseguido, a executada poderá ingressar com os embargos à
execução. Questão interessantíssima. Perceba que nós não falamos sobre embargos de execução ainda. Falaremos dela no próximo bloco. Mas nós conseguimos responder essa questão com base no conteúdo estudado. Certo? O gabarito te surpreenderá ou não? Joga na tela o gabarito. A executada poderá interpor os embargos à execução imediatamente. Por quê? Porque a exigência da garantia da execução ou penhora de bens no valor do débito não se aplica às entidades filantrópicas. Minha querida, meu querido, lembra que nós comentamos que a parte devedora ela é intimada para pagar a execução ou garantir a execução no prazo de 48 horas? Se ela não faz isso, inicia a penhora? Ok. Então, eu só vou falar de embargos depois de garantida a execução. Se a entidade filantrópica não depende de garantia da execução, essa penhora aqui, de R$1.000, impede que ela oponha os seus embargos de execução? Não, de forma nenhuma. Por isso, gabarito letra A. Questão interessantíssima que vocês precisam ficar atentos porque há uma mudança recente disso que ensejou a criação de questões dessa estirpe. Belezinha? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das questões, espero que vocês tenham entendido a forma como as bancas têm cobrado questões que envolvem esse trecho da execução trabalhista. Vocês viram que o que nós comentamos cai, é cobrado, é relevante e tem grande diferença no exercício da advocacia. Então, dentro dessas questões, o que nós percebemos? 1. Prescrição intercorrente. Fiquem atentos aos detalhes. Quais detalhes? Prazo. Execução parada por mais de 2 anos. Execução parada por mais de 2 anos. Mas simplesmente parada? Não. Parada após a intimação feita pelo juízo para que o exequente dê prosseguimento à execução. Então, intimei, não deu prosseguimento, passou 2 anos, prescrição intercorrente. Último detalhe, pode ser feito por requerimento das partes ou pelo próprio juízo de ofício. É uma questão interessantíssima que veio alterada pela Lei 13.467 de 2017. Num segundo momento, nós vimos uma questão polêmica, uma questão que pode variar a resposta a depender do tipo de concurso que você faz. Por exemplo, se você faz um concurso em que haja questão subjetiva, se eu pergunto para você se o salário pode ser penhorado ou não, a resposta é: depende da banca. Qual é o raciocínio daquela banca? Numa questão subjetiva, eu, Alexandre, por exemplo, discorreria que o Código de Processo Civil, no seu artigo 833, disciplina que salários, pensões, aposentadorias, proventos, poupança de até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Faria essa redação. E aí vinha completando. Há no artigo 833, parágrafo 2º do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo de trabalho, por força da instrução normativa número 39, certo? Do TST, que se a dívida for decorrente de prestação alimentícia, haverá a penhora desses itens, salários, proventos e etc. E aí eu concluo. No direito do trabalho, persegue-se o recebimento de verbas de natureza alimentar. Horas extras, férias, 13º, FGTS, ou seja, se são verbas de natureza alimentar, equiparam-se à prestação alimentícia e, portanto, configuram como uma exceção à impenhorabilidade prevista no próprio Código de Processo Civil, sendo possível, portanto, a penhora de salários, pensões, aposentadorias, proventos, no valor máximo de até 50%. Subjetiva. Se for objetiva, aí analise a banca. A tendência é que você encontre aí a possibilidade de que a resposta seja negativa. Por exemplo, a Sebrasp. Se for uma questão do Sebrasp, a tendência é que esse tipo de questão aqui tenha a resposta negativa, ou seja, não pode a penhora, porque ele está utilizando o termo exato da lei sem as suas interpretações. Ok? Responda com calma, exerça o seu estudo com calma e eu tenho certeza que você terá sucesso no seu futuro. Então, agradeço a atenção, um beijo, um abraço e até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.